Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Márcio Lázaro, um canal destinado ao ensino da língua portuguesa para concurso público. Hoje eu trago para vocês uma bateria de exercícios sobre crase e emprego do acento grave, a partir de questões anteriores do IBFC, banca que está preparando o concurso dos Correios. E como eu vivo falando para vocês, a melhor maneira de estudar para um concurso é por meio das questões elaboradas anteriormente pela banca que executará o seu concurso. E você que está passando pela primeira vez aqui em nosso canal, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações para receber sempre aulas novas, pensadas exclusivamente em você que pretende fazer concurso público. Nossa primeira questão foi elaborada para o concurso do Tribunal Regional Federal. O enunciado diz o seguinte: considere a ocorrência de crase em à noite e o papel morfossintático dessa construção. O que vocês precisam perceber é que a expressão à noite é uma locução adverbial, e locuções adverbiais que têm por núcleo, palavra principal, um substantivo feminino, devem receber o acento da crase. Então, turma, guardem essa regra. Toda vez que estivermos diante de locuções adverbiais que tiverem por núcleo um substantivo feminino, essas locuções precisam receber o acento grave. A partir daí, a banca pede o seguinte: assinale a alternativa em que a crase é acertada, ou seja, a crase é correta, e se justifica por esse mesmo papel. Ou seja, vocês precisam ver a alternativa em que o acento da crase se justifica pelo fato de a expressão ser uma locução adverbial com núcleo feminino. Letra A. Entregaram os documentos a qualquer pessoa do setor. Observe o seguinte: quem entrega, entrega algo a alguém. O segundo complemento, a qualquer pessoa, vem regido pela preposição a. Só que a palavra qualquer, como pronome indefinido que é, não admite a anteposição do artigo definido feminino. Portanto, neste contexto, figura apenas a forma da preposição. Não ocorre crase, porque não existem dois ais. Logo, este acento aqui está mal empregado. Letra B. O supervisor ficou frente a frente com seus funcionários. Colocar um acento grave nesta posição está errado, porque entre palavras repetidas não se usa o acento grave. Letra C. Fiquei a observar. Observar é verbo e, como tal, não admite anteposição do artigo. Logo, não vai ocorrer a crase, vai ficar no contexto apenas a forma da preposição. Assim, este acento grave está errado. E na letra D, todos trabalharam à vontade. Observem que à vontade é uma locução adverbial que modifica o verbo para indicar o modo como todos trabalharam. Assim, nós temos aqui uma locução adverbial que tem por núcleo a palavra vontade, que é uma palavra feminina. Logo, o emprego do acento grave, neste caso, se justifica e é correto. Assim, a nossa resposta é a letra D. Segunda questão. Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento, atender à comunidade. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte: o verbo atender tem duas possibilidades de regência. Quando o complemento é pessoa, o verbo atender é transitivo direto, pede complemento sem preposição. Assim nós dizemos: o médico atendeu o paciente. Porém, quando o complemento é coisa, como neste caso, comunidade, o verbo atender é verbo transitivo indireto. Pede um complemento regido pela preposição a. Quem atende, atende a alguma coisa. Logo, nós já temos neste contexto um a, preposição, que é pedido pelo verbo para fazer a regência do complemento. Em seguida, aparece o substantivo feminino comunidade. Assim, para especificarmos esse substantivo feminino, nós precisamos do artigo definido feminino. Logo, na construção sintática da frase, existem dois ais: a preposição exigida pelo verbo e o artigo exigido pelo substantivo feminino. Por isso que ocorre a crase, a fusão das duas vogais idênticas, e daí ser necessário utilizar esse acento gráfico. Portanto, o emprego do acento grave, neste caso, se justifica pela existência de dois ais:
O primeiro, a preposição, e o segundo, o artigo definido feminino. E assim a nossa resposta é a letra A. Terceira questão. Assinale a alternativa em que há uso incorreto do emprego do acento da crase. Letra A. Aquela hora da madrugada, só mesmo a internet pode auxiliar. Observem que a expressão aquela hora da madrugada funciona como uma locução adverbial de tempo. E locuções adverbiais de tempo, na indicação de hora exata, pedem o emprego do acento grave. Assim, este A inicial do pronome demonstrativo recebe este acento da crase. Aqui está correto. Na letra B, não é à toa. Observem que a expressão à toa é uma locução adverbial, que tem por núcleo uma palavra feminina. E locuções adverbiais, cujo núcleo é palavra feminina, recebem o acento grave. Assim, a letra B está perfeita. Na letra C, tudo é feito às pressas. Às pressas funciona também como uma locução adverbial, que tem por núcleo a palavra pressa, que é um substantivo feminino. Assim se justifica o emprego do acento grave nesta posição. Na letra D, agora, sobre as redes sociais. Observem que nós temos aqui uma preposição, que é a preposição sobre. A preposição sobre não permite a justaposição de outra preposição, que seria a preposição a. Em seguida, aparece a palavra redes, que é um substantivo feminino. Como tal, ele vai pedir o artigo definido feminino. É exatamente este artigo feminino que se antepõe ao substantivo redes que cabe aqui neste contexto. Não pode haver essa preposição a, uma vez que sobre já é preposição. E não dá para colocar a preposição a depois da preposição sobre. Logo, neste contexto aqui, existe apenas um as, que é artigo. Assim, não devemos utilizar este acento grave. Portanto, este acento que foi colocado aqui está errado. E a nossa resposta é a letra D. Só para constar, na letra E, da Revolução Industrial à digital. Nós temos aqui uma expressão que indica uma ideia de deslocamento. Da Revolução Industrial à digital. Existe um a que é a preposição utilizada para traduzir essa ideia de deslocamento. Da Revolução Industrial para a Revolução Digital. Então, existe uma preposição, a preposição a. Em seguida, nós temos o substantivo revolução, que fica subentendido nesse contexto. Como revolução é um substantivo feminino, ele puxa o artigo definido feminino. Logo, aqui nesta posição da frase, existem dois as, a preposição e o artigo, que se fundem, havendo assim a necessidade de utilizarmos o acento grave. Questão 4, resumindo o enunciado. Assinale a alternativa em que o emprego da crase foi usado incorretamente. Letra A. A palestra sobre mudança de hábito ocorreria ontem às 8 horas da manhã. Nós temos aqui uma expressão indicativa de hora exata, sem que antes aparecesse qualquer preposição. E na indicação de hora exata, nós devemos utilizar o acento grave. Logo, aqui, o emprego está correto. Só cuidado com o seguinte, nós devemos utilizar o acento grave na indicação de hora exata desde que antes não apareça nenhuma preposição. Se aparecer alguma preposição, a indicação de hora exata não vai poder receber o acento grave. Observe a letra B. Desde as 7 horas. O enunciado é: o palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Notem que a palavra desde é uma preposição. Se desde é preposição, nós não temos como colocar aqui a preposição a. Não pode ficar uma preposição seguida de outra preposição a, com exceção da preposição até, uma vez que se admite a locução prepositiva até a. Mas neste caso é a preposição desde. E não dá para dizer desde, preposição, seguido de a, outra preposição. Logo, não se admite o uso da preposição após desde. Por essa razão, às 7 horas, indicação de hora precisa, não vai receber o acento grave. E a opção coloca este as sem o acento. Logo, aqui está correto também. Agora, na letra C, soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi
a pé para o hotel. Observem que foi utilizado o acento grave aqui. Só que a palavra pé é substantivo masculino. E antes de substantivo masculino, não se usa o acento grave. Já achamos a nossa resposta. Na letra D, saímos às pressas. Às pressas, como vocês viram na questão anterior, é uma locução adverbial, que tem por núcleo a palavra pressa, que é um substantivo feminino. Logo, aqui se justifica o emprego do acento grave. E o mesmo acontece na letra E. Às vezes, é uma locução adverbial que tem por núcleo a palavra vez, que é um substantivo feminino. Assim, aqui se justifica o emprego do acento da crase. Logo, a nossa resposta é mesmo a letra C. Guardem isso. Antes de substantivo masculino, não se usa o acento grave. Próxima questão, turma. Assinale a alternativa em que há o uso incorreto do emprego do acento grave. Na letra A, a chatice se deve à instabilidade das pessoas em relação a seus egos. Observe o seguinte. O que se deve a alguma coisa. Esta é uma forma verbal que, neste contexto, exige a preposição a. A palavra instabilidade é um substantivo feminino e, como tal, para ser especificado, ele puxa o artigo definido feminino. Logo, nós temos aqui dois as, a preposição e o artigo, que se fundem foneticamente. Ocorre a crase e precisamos do acento grave. Na letra B, não é à toa. À toa é uma locução adverbial, cujo núcleo é uma palavra feminina. Então, aqui ocorre a crase. O emprego do acento grave está correto. Na letra C, em referência a salário. Quem faz referência a alguma coisa. Existe a preposição. Mas a palavra seguinte, salário, não é substantivo feminino, é substantivo masculino, o salário. Logo, este substantivo não admite a anteposição do artigo, ficando na frase apenas a forma da preposição. Logo, este acento grave não deve ser empregado. A partir do momento que a banca colocou o acento, nós consideramos isso aqui errado. E já achamos, assim, a nossa resposta. Só para desencargo de consciência, vamos fazer as letras D e E. Observem com atenção a letra D. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, inclusive aquele chato. Observem que no contexto precedente nós temos tecer elogios, tecer algo a alguém, aos funcionários. Existe aqui a preposição. Esta preposição vai reincidir no próximo complemento, inclusive aquele chato. Ou seja, chegou-se a tecer elogios àquele chato. Logo, a expressão aquele chato vem antecedida da preposição, pedida pelo contexto precedente. E preposição se funde com o a inicial de aquele, de modo que seja obrigado utilizar o acento grave sobre este a. Logo, aqui o emprego do acento está correto. E, na letra E, ir às reuniões. Quem vai? Vai a algum lugar. Este é um verbo que pede a preposição. Reuniões é substantivo feminino e, como tal, puxa o artigo definido feminino, as no plural, porque reuniões está no plural, para o substantivo ser especificado. Assim ficam dois as, preposição com artigo, que se fundem foneticamente, ocorre a crase e precisamos utilizar o acento grave. Logo, a única opção em que há erro gramatical mesmo de emprego do acento grave é a letra C, uma vez que antes de palavra masculina não ocorre crase. Mais uma questãozinha sobre emprego do acento da crase para o concurso dos Correios. Assinale a alternativa que justifique corretamente o uso do acento da crase nesta posição. Vamos lá. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Observem que antes do a aparece o verbo sobreviver. Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Este é um verbo que pede um complemento com a preposição a. Em seguida, aparece a palavra influência, um substantivo feminino. E para especificarmos um substantivo feminino, nós precisamos do artigo definido feminino. Logo, na frase, existem dois as, a preposição pedida pelo verbo e o artigo pedido pelo substantivo. Ocorre a crase e precisamos utilizar o acento grave.
Logo, a alternativa que melhor justifica o emprego do acento neste caso é a que nós temos na letra B. Próxima questão, turma. Assinale a única alternativa em que o acento grave está correto. Letra A. Os pescadores dirigiram-se às suas casas. Quem se dirige a algum lugar. Portanto, já temos uma preposição exigida pelo verbo. Em seguida, aparece a expressão suas casas. Este pronome possessivo vem acompanhado de um substantivo. Assim, nós podemos colocar antes dele o artigo definido feminino. Eu poderia dizer, as suas casas são lindas. Logo, existem aqui dois ais, que se fundem foneticamente e precisamos utilizar o acento grave. Como a banca colocou o acento grave sobre aquele ais, aqui o seu emprego está correto. Logo, já achamos a nossa resposta. Mas, por desencargo de consciência, vamos ver as demais opções. Letra B. Os pescadores disseram a verdade às famílias. Observem que a frase vem organizada em torno deste verbo, que é um verbo transitivo direto e indireto. Quem diz algo, a verdade, a alguém, neste caso, as famílias. Observem que o primeiro complemento não pede preposição. Quem diz algo. Portanto, a verdade, já que equivale a algo, não tem a preposição. Mas o segundo complemento, as famílias, exige a preposição. Quem diz algo a alguém. Agora, observem que o primeiro complemento, verdade, é um substantivo feminino. E, como tal, ele pede o artigo definido feminino. Logo, o a que aparece aqui neste contexto é apenas o artigo exigido pelo substantivo. Como não há preposição, não pode ocorrer a crase. Assim, este acento grave está errado. Porém, o acento da crase nesta posição está correto, porque quem diz algo a alguém. Existe a preposição exigida pelo verbo. Como a palavra famílias é um substantivo feminino, ela puxa o artigo definido feminino. Preposição e artigo se fundem, ocorrendo a crase, e aqui sim o acento grave está correto. Mas como existe um erro, a letra B fica fora de cogitação. Letra C. Os pescadores puseram-se a falar. Falar é verbo, e verbo não admite anteposição de artigo. Antes de verbo, não ocorre o emprego do acento grave. Então aqui nós temos um erro. Na letra D. Eles se apegaram à notícia como a uma tábua de salvação. Atenção ao seguinte, quem se apega? Se apega a alguma coisa, a alguém. Existe a preposição exigida pelo verbo. Notícia é palavra feminina, puxa o artigo definido feminino. Logo, existem aqui dois ais que se fundem foneticamente, ocorre a crase e precisamos do acento grave. O acento aqui está perfeito, mas observem agora. Eles se apegaram à notícia como a uma tábua de salvação. Uma, neste contexto, é artigo indefinido e não ocorre a crase antes de palavra com valor indefinido, como é o caso de artigo indefinido e pronome indefinido. Logo, este acento está errado. Assim, a nossa resposta é mesmo a letra A. Mais uma questãozinha do IBFC para você que vai fazer o concurso dos Correios. Assinale a alternativa em que há erro no emprego do acento grave. Letra A. Sua frequência às aulas. Quem tem frequência a algum lugar. Existe a preposição. Aulas é substantivo feminino no plural. Logo, ele puxa o artigo definido feminino no plural. Ficam dois ais que sofrem a crase e daí utilizarmos o acento grave. Na letra A, o emprego do acento está correto. Letra B. Farão jus a uma grande recompensa. Quem faz jus a alguma coisa. Existe a preposição. Mas em seguida aparece um artigo indefinido. E artigo indefinido não permite a anteposição do artigo definido feminino a. Logo, na frase, fica apenas um a, que é a preposição exigida pelo nome juiz. Assim, é este a preposição que figura no contexto. Logo, não ocorre o acento grave nesta frase. Este acento colocado aqui pela banca está errado. Assim, você já sabe que esta é a nossa resposta. Letra C. Chegaram a uma e saíram às 3. Observem que aqui a uma é uma indicação de hora exata. E na indicação de hora exata ocorre a crase.
Aqui está correto. E o mesmo vale para a segunda expressão. Saíram as 3. Indicação de hora exata recebe o acento grave. Correto também. Na letra D, dirija-se àquela sala. Quem se dirige a algum lugar. Existe a preposição, pedida pelo verbo. Como em seguida aparece o pronome demonstrativo aquela, que se inicia por este a preposição se funde com este a inicial de aquela, ocorre a crase, daí precisarmos deste acento grave. Aqui também está correto. E na letra E, a semelhança do que foi ensinado. Nós temos aqui a semelhança de uma locução prepositiva cujo núcleo é uma palavra feminina. E como tal, nós precisamos deste acento grave. Aqui o acento também está correto. Próxima questão, turma. Marque a opção em que se erra no emprego do acento grave. Letra A. Vestiu-se a caráter. Observem que caráter é substantivo masculino e diante de substantivo masculino não ocorre a crase. Logo, este acento aqui está mal empregado. Já achamos a nossa resposta. Letra B. Comida à brasileira. Nós temos uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina. Então, se justifica o emprego do acento da crase. À margem da família. Nós temos aqui uma locução prepositiva cujo núcleo é uma palavra feminina. Então, se admite o uso do acento da crase. Letra D. Informações às claras. Às claras é uma locução que tem por núcleo uma palavra feminina. Logo ocorre a crase. E na letra E, estavam todos à mercê da solidariedade. À mercê de é uma locução prepositiva que tem por núcleo um substantivo feminino. Daí o uso do acento da crase. Próxima questão, turma. Assinale a alternativa correta. Para responder a esta pergunta, vocês precisam primeiro avaliar o emprego do acento grave nestas declarações para depois marcar a resposta correta. Primeira declaração. Você vai à casa antes do almoço? Observe que a palavra casa neste contexto não vem especificada. Você diria, voltei da casa antes do almoço ou voltei de casa antes do almoço? Voltei de casa. Se você volta de, crase para quê? Lembra disso? Portanto, aqui não ocorre a crase e não podemos utilizar o acento grave. Já que a banca não colocou o acento sobre este A, nós vamos considerar a primeira declaração correta. Ela não conseguiu te encontrar às 20 horas. Às 20 horas é uma indicação de hora exata e por isso nós precisamos utilizar aqui o acento grave. A banca não usou, então o item 2 nós vamos considerar errado. Item 3. Ele entregou o prêmio a uma participante. Observem que após o A aparece uma, que é artigo indefinido neste contexto. E antes de artigo indefinido, não se usa o acento da crase. Logo, este acento usado pela banca está errado. E, finalmente, o item 4. Não me refiro a essa, mas àquela da esquerda. Quem se refere? Se refere a alguém. Existe a preposição. Em seguida, aparece o pronome demonstrativo essa, que não admite a anteposição do artigo. Logo, aqui não ocorre a crase, e a banca não usou o acento. Está correto. Veja agora, a banca colocou um acento sobre este a inicial de aquela. Não me refiro a essa, mas me refiro àquela. Existe a preposição a regendo o verbo referir-se também aqui. Esta preposição se junta com a inicial de aquela, ocorrendo a crase. Por isso, este acento precisa ser utilizado. Logo, ele está correto. Dessa forma, o item 4 está todo correto. Agora, você pode marcar a letra A, que diz que os itens 1 e 4 estão corretos. Mais uma questãozinha do IBFC para você arrasar no concurso dos Correios. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito ao emprego do acento da crase. Um dia irei a Portugal. Quem vai, vai a algum lugar. Já temos a preposição. Porém, Portugal é um topônimo, um nome próprio de lugar que não admite a anteposição do artigo definido feminino. Como eu sei disso? É só em vez de ir, você voltar. Você diria, voltarei de Portugal ou voltarei da Portugal? Voltarei de Portugal. Isso indica que este topônimo não permite a anteposição do artigo A. Logo, aqui não ocorre a crase e não podemos utilizar o acento grave.
A banca não usou, bonitinho, logo aqui está correto. Vamos à casa do tio Luiz. Quem vai, vai a algum lugar. Temos a preposição. Em seguida, aparece a palavra casa, seguida de um adjunto adnominal, de um especificador. Casa, acompanhado de um especificador, pede o artigo definido feminino. Como eu sei, é só voltar. Você diria, voltarei de casa do tio Luiz ou da casa do tio Luiz? Voltarei da casa. Isso indica que, se admite, precisamos do artigo definido feminino antes do substantivo casa, quando vem seguido de um especificador. Logo, existem dois As que se fundem foneticamente. Ocorre a crase e usamos o acento grave. O uso deste acento pela banca está, portanto, correto. Vamos à padaria. Quem vai, vai a algum lugar. Padaria é substantivo feminino, que puxa o artigo definido feminino. Voltarei da padaria e não voltarei de padaria. Se existem dois As, ocorre a crase e precisamos do acento grave. E a banca não usou. Esta ausência do acento marca um erro gramatical. Assim, a letra C está errada. Fumar faz mal à saúde. Quem faz mal a algo, a alguém. Existe a preposição fazendo a regência do nome mal. Em seguida, aparece o substantivo saúde, que é um substantivo feminino. Puxa o artigo definido feminino. Existem dois As que sofrem a crase, daí utilizarmos o acento grave. Portanto, a única alternativa em que há um erro é a letra C. Próxima questão, turma. Assinale a alternativa que apresenta o uso obrigatório do sinal da crase. Letra A. Assistir à nossa aula. Observe que, após o A, aparece um pronome possessivo feminino acompanhado de substantivo. Este emprego do acento, portanto, é facultativo, não é obrigatório. Assim, a letra A, fora de cogitação. Letra B. Vou até a feira. Antes deste A, aparece a preposição até. E após a preposição até, o emprego do acento grave também é facultativo. Na letra C, obedeça a Luísa. Após o A, aparece um nome próprio feminino. E antes de nome próprio feminino, o emprego do acento da crase também é facultativo. Agora, observem a letra D. A palestrante começará pontualmente às 20 horas. Às 20 horas é uma indicação exata de hora. E por isso nós precisamos obrigatoriamente utilizar o acento grave. Portanto, a opção que tem o emprego obrigatório do acento grave é a letra D. Mais uma questão sobre o emprego do acento da crase pelo IBFC, que irá preparar a prova do concurso dos Correios. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto acima. Às terças-feiras, neste contexto, é uma locução adverbial, e locuções adverbiais com núcleo feminino recebem o acento grave. Iremos à aula. Quem vai, vai a algum lugar. Temos a preposição pedida pelo verbo. Aula é substantivo feminino. Puxa o artigo definido feminino. Ficam dois As, ocorre a crase e precisamos do acento grave. Fica a poucos quilômetros daqui. Nós temos uma expressão indicativa de distância, que pede a preposição a. Logo, já temos um a, que é preposição. Porém, poucos é pronome indefinido, e pronome indefinido não admite a anteposição do artigo. Logo, fica no contexto apenas a forma da preposição. E assim, a nossa resposta é a letra E. Mais uma questão do IBFC sobre crase para você que vai fazer o concurso dos Correios. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. À noite, fomos à confraternização. À noite é uma locução adverbial de tempo, que tem por núcleo um substantivo feminino. Logo, a, que aparece antes dele, deve receber o acento da crase. Fomos à confraternização. Quem vai, vai a algum lugar. Existe a preposição. Confraternização é substantivo feminino. Pede o artigo definido feminino. Logo, existem dois As, ocorre a crase e precisamos do acento grave. Finalmente, voltamos a pé. Pé é palavra masculina e antes de palavra masculina não ocorre a crase, porque fica aqui apenas a preposição. Logo, a nossa resposta é a letra B. Mais uma questão, turma. Analise as afirmativas a seguir
em relação ao uso correto da crase. Fez um gol a Pelé. A banca colocou o acento grave antes de um substantivo masculino. Está correto? Neste caso, está correto, porque aqui fica subentendida a expressão a moda de, que é uma locução prepositiva que tem por núcleo uma palavra feminina. Logo, este A recebe o acento da crase. Logo, este A antes de Pelé é o A de a moda de, o que justifica o emprego do acento da crase. Resolvi ir a pé até a padaria. Este A não recebeu o acento grave porque depois vem a palavra pé, que é um substantivo masculino, e antes de substantivo masculino não ocorre a crase. Logo, aqui está correto. Até a padaria. Após a preposição até, o uso do acento da crase é facultativo. Como aqui a banca não fez o uso do acento, também está correto. Parabéns a você. Quem dá parabéns a alguém. Existe a preposição. Porém, você é pronome de tratamento. E pronome de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame, não admite a anteposição do artigo. Eu digo, você é um ótimo aluno, mas não conseguiria dizer, você é um ótimo aluno. Logo aqui fica apenas a preposição, não ocorre a crase, não há acento grave. Logo a banca está correta também. A partir de agora, a banca meteu um acento grave antes de verbo, e antes de verbo não ocorre a crase. Logo este acento está errado. Portanto, a nossa resposta será a letra C. Turma, crase é tema frequente nas provas do IBFC. Portanto, se você está se preparando para o concurso dos Correios, não deixe de estudar crase com bastante atenção. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. A partir de hoje, partir é verbo, e verbo não admite o emprego do acento da crase. Logo, fica aqui apenas a forma da preposição. Iremos à Itália. Quem vai, vai a algum lugar. Temos a preposição. Em seguida, aparece um topônimo que permite a anteposição do artigo definido feminino a. É só você dizer o oposto. Voltaremos de Itália ou da Itália? Voltaremos da Itália. Isso mostra que Itália pede o artigo. Logo, no contexto, existem dois As, preposição e artigo. Elas sofrem a crase, ficando apenas um A com um acento grave. Vou ao mercado a pé. Pé é substantivo masculino. Assim, não podemos utilizar o acento da crase. Fica somente a preposição. E, finalmente, iremos às compras. Quem vai, vai a algum lugar. Tem a preposição. Compras é substantivo feminino no plural. Pede o artigo definido feminino no plural. Preposição e artigo se fundem, fica o as com o acento grave. E o gabarito é a letra B. Mais uma questãozinha do IBFC sobre emprego do acento da crase para você arrasar no concurso dos Correios. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Estava à toa. À toa é locução, é expressão que tem por núcleo uma palavra feminina. Logo aqui ocorre a crase, precisamos do acento grave. Começou a pensar. Pensar é verbo, e antes de verbo não se admite o emprego do acento da crase. Fica, portanto, apenas a preposição. Decidiu às pressas. Às pressas é uma locução adverbial de modo, que tem por núcleo a palavra pressa, que é um substantivo feminino. Logo, ocorre a crase. Fica o as com o acento grave. Correu até a mercearia. Até é uma preposição que faz com que depois usemos ou não o acento grave. Depois da preposição até, é facultativo utilizar o a com acento grave ou o a sem o acento grave. E, finalmente, regada a vinho. Como vinho é substantivo masculino, não ocorre a crase. Fica apenas a preposição. E assim a nossa resposta é a letra A. Chegamos, enfim, à última questão desta aula de exercícios sobre emprego do acento da crase. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Primeira frase. A proibição não se referia às pessoas idosas. Observem, quem se refere a alguém. Existe a preposição. Pessoas é substantivo feminino,
que puxa o artigo definido feminino no plural, porque pessoas está no plural. Logo ocorre a crase, ficando um as com o acento grave. A fantasia foi inspirada a Luís XV. Luís é substantivo masculino. Porém, aqui nós vamos precisar do acento grave, porque o que se subentende neste contexto é a expressão, a locução prepositiva, a moda de, que recebe o acento da crase porque moda é um substantivo feminino. Foi inspirada a moda de Luís XV. Este A com acento grave é o A craseado da locução a moda de. Os tripulantes da embarcação desceram à terra. Cuidado, a palavra terra neste contexto foi empregada no sentido oposto a bordo, e diante da palavra terra no sentido contrário a bordo, não ocorre a crase, ficando apenas a preposição. Sempre falei a pessoas que necessitavam de conselhos. Quem fala, fala algo a alguém. Este é um verbo que exige a preposição a. Em seguida, aparece a palavra pessoas, substantivo feminino no plural, que até permite a anteposição do artigo definido feminino, caso a gente queira especificar este substantivo. Se nós fizermos esta operação, vão ficar dois as. Estes dois as vão se fundir foneticamente, de modo que fique um as com o acento grave. Porém, observem que entre as opções, a banca não coloca o as. A banca coloca apenas um a. Isso quer dizer que a banca entendeu o substantivo pessoas empregado com valor indeterminado, indefinido, sem este artigo definido feminino. Dessa forma, pressupondo que pessoas não recebeu o artigo, vai ficar no contexto apenas um a, que é a forma da preposição exigida pelo verbo. É exatamente este a que está previsto entre as opções. Dessa forma, a nossa resposta só pode ser a letra C. Bom, turma, fechamos por aqui a nossa aula. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre o funcionamento da crase e sobre o emprego do acento grave. Espero também que vocês tenham tido condições de visualizar como o IBFC formula questões sobre crase em suas provas de concurso. Um beijo no coração de todos, até a nossa próxima aula e deixo aqui o meu desejo de que vocês arrebentem na prova dos Correios.